Olá, maravilhosas! Sejam todas bem-vindas. Está no ar o Connect Woman, aqui na Rede Norte de Comunicação, o programa que conecta histórias, inspira negócios e transforma as mulheres. Eu sou Mônica Ferrar e para esse bate-papo de hoje estou com ela, a maravilhosa, incrível, brilhante mulher Fabiana Arraes, expert em desenvolvimento humano, inteligência comportamental e comunicação. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, boa tarde. Me senti, olha, gigante com essas palavras. Boa tarde, Mônica Ferrar. Boa tarde, todos os telespectadores do Connect Woman. Satisfação estar aqui com você para falar desses assuntos que a gente adora conversar. Pois é, e para esse bate-papo de hoje, o tema está incrível. Vamos falar sobre como o autoconhecimento impacta nos seus negócios. Fabiana, está preparada? Preparada. Olha, porque as perguntas que me fizeram, certo? Foi aquelas perguntas bombásticas. Então vamos começar, Fabiana, quando falamos de pitch, muita gente pensa apenas em vender um produto ou serviço. Para você, o que realmente significa se apresentar de forma autêntica? Vamos primeiro desconstruir ou entender pitch. Pitch é uma palavra em inglês que a gente tem que colocar na nossa linguagem, né, Mônica? Verdade. Então, pitch em inglês significa ponto máximo e depende do contexto. Então, pensem assim, qual é o seu ponto máximo? Qual é o meu ponto máximo? E vou interligar no autoconhecimento. Sim. Então, qual é o meu ponto mais forte? O que é que eu tenho de melhor para falar e para passar para as pessoas? Então, só para a gente começar falando sobre isso, e você fez uma outra pergunta em relação à importância do autoconhecimento para um pitch de verdade. Ora, se você não conhece as suas qualidades, seus atributos, o que você faz bem feito, se você não tem ali um histórico de resultados, como é que você vai conseguir falar para as pessoas o que você vende, né, com autenticidade, com segurança e com credibilidade? Então, é fundamental o autoconhecimento para que a gente possa se apresentar com segurança. E, especialmente, Mônica, com essa naturalidade, tornando o pitch essa forma suave de dizer, esse é o meu ponto alto, né? É o que eu faço de melhor. E a gente vai conduzir dessa maneira para quem está em casa poder colocar na prática, não é isso? E vamos ter momentos práticos aqui, um pitch na prática, viu, Fabiana? Ai, meu Deus! Fabiana, foi bem interessante no momento que eu estava preparando essa matéria, porque eu fiz uma pesquisa, principalmente com as nossas connects, né? O que é que vocês querem que eu extraia sobre o autoconhecimento para os nossos negócios, né? Então, assim, na verdade, Fabiana, eu disse, hoje eu não quero uma entrevista, hoje eu quero realmente esse bate-papo para que a gente possa fluir junto com elas e elas possam realmente acompanhar e despertar esse poder que existe dentro de toda mulher empreendedora. A segunda pergunta, essa daqui foi realmente até da Rafaela, que colocou para mim perguntando, por que o autoconhecimento é tão determinante para o sucesso de um pitch? Vamos lá. Se eu não conheço, vamos colocar um serviço, um produto, o negócio da Rafaela. Achei o seu slogan maravilhoso, né? Histórias, mulheres, negócios. Se a Rafaela não conhece o produto, a qualidade, se ela não conhece, vou falar um pouquinho do produto, depois a gente entra no ser dela. E esse serviço que ela presta tem que estar conectado com a identidade da Rafaela. Então, geralmente, essa identidade dessa empresária, dessa mulher empoderada, ela vai colocar ali os detalhes, ela vai se dedicar. O autoconhecimento vai trazer alguns aspectos em relação à personalidade, à forma de agir. E aí ela vai desenhando essa identidade, dando esse autoconhecimento para que ela possa ter essa firmeza de fazer ali um pitch. E sempre lembrando, né? O pitch é isso, é você conseguir passar para as pessoas o que você vende, o que você tem para resolver de problemas, de situações. O autoconhecimento é o pilar de qualquer pitch. Veja, se a gente vai falar sobre um assunto, o mínimo que você tem que saber são seus pontos fortes e também aí entra, Mônica, os aspectos negativos. Para que você se proteja, né? Na vulnerabilidade você também saiba contornar e direcionar para os aspectos positivos. Eu espero ter conseguido responder, viu, Rafaela? Obrigada pela pergunta. Perfeito. Vamos lá para a terceira pergunta. Essa daqui vem, certo, da Érica. Quais são os sinais de que uma pessoa ainda não se conhece o suficiente para vender bem? Insegurança.
não sabe pontuar as qualidades, não sabe trazer o que diferencia o serviço, o produto ou até mesmo a pessoa. Então tem essa dificuldade em estar falando de forma fluida sobre o que tem de bom, o que não tem de bom, e sempre pensando o seguinte: você vai sempre potencializar os seus aspectos fortes, mas você não vai olhar, vamos colocar um pouco aqui, trazer a concorrência para dentro do negócio. Não olhar para as pessoas como sendo teu concorrente, mas olhar para você como sendo teu principal concorrente. Você tem que superar a si mesmo. Olha, identifica ali os aspectos que você pode estar evoluindo para fazer uma entrega cada vez mais incrível para o cliente, porque hoje os consumidores, eles vêm para o nosso contratar a gente, Mônica, eles vêm já com a bagagem incrível de informações, eles sabem mais às vezes sobre o negócio do que a gente. Então perceba, se você tem essa insegurança e você vai titubear, vai ficar insegura em passar uma informação, vai gerar uma incerteza, uma insegurança, e aí o cliente vai procurar conhecer outros fornecedores e você perde aí a oportunidade de fazer negócios. Então acho que fica muito nesse nível aí de você se sentir segura, ter mais informações e passar de forma clara, tá? E também não inventar o que não existe. Diga o que você tem de melhor e aí entra a conquista, né? Perfeito, Fabiana. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui ainda. Essa daqui também foi feita com as Connects, né? Como a nossa identidade pessoal influencia a forma como o mercado nos recebe? Nossa, vocês capricharam nas perguntas, né? Então vamos lá, a nossa identidade, quem eu sou, os meus valores, os meus princípios, como que eu penso, quais são as minhas crenças e como que eu me comporto. Isso é uma parte da sua identidade, né? Existe algo mais aprofundado, mas eu quero falar também sobre a identidade digital, né, Mônica? Sim. Que é a nossa persona, que fala-se muito. O que eu quero trazer para vocês? Criem personas reais. Sim. Criem personas que realmente sejam modeladas à sua identidade. Porque senão você vai construir algo que vai ser desmoronado rapidamente. Então, a identidade ela é importante porque hoje, quando você vai procurar um serviço, um produto, antes de você, às vezes, ter contato direto, você vai buscar onde? Nas redes sociais, nos Googles, né? No Instagram, e ali cria de imediato essa identidade, essa conexão. Portanto, sejam assertivos em colocarem o que vocês realmente fazem, qual é a identidade de vocês, e digo assim, identidade realmente em relação ao seu trabalho, o que você entrega. Você acabou de trazer para mim que você foi buscar no meu Instagram as informações sobre mim. Sim, então, assim, sim. O que eu coloco lá são informações sólidas, sim. Consolidadas. Então, sejam cautelosas e coloquem o que realmente representa a sua identidade. A sua identidade feminina. Não fujam disso, porque esse critério de confiança e de realidade, né, o realismo, isso vai gerar um negócio e depois traz aí uma sustentabilidade de novos e novos negócios. Certo, Fabiana, perfeito. Meninas, eu espero que vocês tenham ficado satisfeitas aí com as respostas incríveis da Fabiana, porque foi bem abordada, né? E estamos indo para o próximo bloco, certo? No segundo bloco vamos falar sobre como conectar o público e explicar que cada pessoa tem uma assinatura única de comunicação, certo? Então essa parte vai ser muito interessante e você não pode perder. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com
Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Ministério da Cultura apresenta o Circo da Imaginação, incluindo e transformando sonhos. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Teatro Paulo Pontes recebe um espetáculo inclusivo da Companhia de Danças Helena Holanda, onde artistas com deficiência e idosos mostram, por meio da música e dança, que a arte não conhece limites. Entrada gratuita, ingressos no local no dia do evento ou no Centro Helena Holanda. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 241-2952. Realização Ministério da Cultura. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Voltamos com o segundo bloco e a minha convidada é ela, Fabiana Reis, para quem está chegando agora, certo? E vamos falar agora sobre como conectar o público e explicar que cada pessoa tem uma assinatura única de comunicação. Fabiana, mais uma vez, seja bem-vinda. Olha só, que delícia! A gente está se aprofundando bem, né? Então, quando você traz para mim assinatura única, eu entendo isso como autenticidade. Como autêntico. É isso mesmo, né, que você quis falar. Com certeza. Então, falando sobre autenticidade, como você vai ter a sua assinatura, né? Como a Mônica trouxe aqui de forma divina, Mônica Ferrar. E você tomar posse dessa sua identidade. Como você vai se tornar essa pessoa autoconfiante, convicta de quem você é. Exatamente, com o autoconhecimento, se aprofundando. E autenticidade, Mônica, eu quero até trazer esse termo assim, falando um pouquinho sobre ele. A palavra autêntica é do latim e do grego autênticos, que significa aquela pessoa que tem autoridade sobre si mesma. Então é uma pessoa que tem essa convicção, essa certeza e essa verdade sobre si. Tudo que vocês fizerem para que seja única, que tenha o seu valor, é você reconhecer tudo que você tem, que é só seu. Porque é como a sua identidade, né? Existe um conjunto de características
que a gente tem, mas ninguém tem o conjunto de características que Mônica Ferrar tem. Vai ser uma combinação única. Então, é essa busca que vocês têm que ter de identificar, ter clareza e tomar posse e dizer, eu sou essa pessoa. Eu sou dinâmica, eu sou forte, eu sou branda, eu sou uma pessoa emotiva. E colocar isso no teu DNA, na tua bio do Instagram, nas tuas palavras, no teu comportamento. Porque é assim que a gente vai conseguir conduzir essa comunicação de forma única e também direcionada a cada tipo de pessoa. Perfeito. Ela foi ali, ó, cirúrgica, viu? Fabiana, também aqui, foi até importante você falar sobre isso, porque há pouco tempo, né, que eu me posicionei agravando um pouco sobre o meu nome. Acho que poucas pessoas sabem disso, mas já viu a diferença, né? E você trouxe isso e ainda fechou, trouxe mais convicção para aquilo que eu queria. Eu senti o poder. Por quê, Fabiana? Na verdade, é bem interessante isso, tá? Vocês já fizeram assim, pararam para saber o significado do nome? Poucas pessoas param para saber o significado do nome, né, Fabiana? Muito importante. Muito. E aí, minha mãe e meu pai escolheram Mônica, tinha 3 nomes, mas escolheram Mônica, né? E eu achava que poderia ter algo mais enfeitado no nome, para dar mais força, né? E falando sobre autoconhecimento, é uma área, né, um pilar que eu gosto muito, busco sempre quando posso, né? E fui saber sobre o significado do meu nome. E aí eu vi que o meu nome, ele é um nome forte. Mônica quer dizer uma mulher única, autêntica, né? Mas na escrita dele, o nome Mônica é forte, mas a escrita dele tinha um pouquinho de suavidade que perdia força. Quando você vai falar o nome, né? Na fonética, na né? Fonética, exatamente. E aí eu fui estudar, viu, Fabiana? Foi estudo, não fui procurar nenhum... Numerologia, numerologia, né? Não fui procurar nenhum profissional da numerologia, né? Eu mesmo busquei o estudo autodidata, ali. Exato. E fui ali ver qual era a combinação que dava certo com o meu nome, sem perder a essência e sem mudar totalmente, sem botar um nome diferente, né? E aí ficou Mônica, que é o meu nome mesmo, mudou só a forma de escrever, e o Ferrar, né? Que é Ferreira. E na verdade, Ferrar quer dizer ferro. Ficou incrível. Então, assim, gente, aproveitando só esse gatilho aqui, porque muita gente já veio perguntar a escrita. É importante a gente buscar na etimologia. Você trouxe algo fundamental. Procure entender o significado do seu nome, porque é aí onde está a origem do nome. E a origem do nome traz a história, traz o valor. E você se empodera do que o nome diz, do que você é. Isso é incrível. Parabéns, Mônica. Ficou excelente. Eu amei mesmo. Obrigada. Verdade. Vamos aqui, Fabiana, para a segunda pergunta, certo? Se eu não gostar de algumas características minhas, né? Como trabalhar isso para não afetar a minha apresentação? Gosto dessa pergunta, porque mostra que vocês estão interessadas em evoluir, né? Em se adaptar, em se moldar. Vou trazer, antes de começar a falar sobre essa questão, de que é possível sim, mas mantenham sempre a autenticidade, né? Então, queira mudar, queira melhorar um comportamento que você não gosta, mas no que você tem de sua essência, da sua origem, não mexa muito, porque senão você acaba se deformando. Sim. Mas aí eu vou tratar o que seriam os pontos de melhoria. Eu imagino que você vai querer mudar uma coisa que não é bacana, né? Exato. Uma coisa que de repente está te retraindo, está te bloqueando, e é possível sim, né? A neurociência, a Bíblia diz, né, Mônica? Assim como a gente pensa em nossa alma, assim a gente se torna. E assim como a gente pensa na nossa mente, a gente também vai se modelando. É possível determinar o que você quer melhorar, agir, né? São práticas diárias que a gente consegue conduzir você nesse nível de desempenho, de desenvolvimento. Por exemplo, a gente está aqui praticando uma habilidade que é a habilidade mais desejada hoje, que é a comunicação. E a gente está o tempo todo se lapidando, melhorando, evoluindo. A gente quer melhorar, quer perder um aspecto de timidez, a gente quer perder um aspecto de repente, o tom de voz ficar mais agradável, criar ritmo para a voz, para a gente prender mais a atenção do outro. Então, no que vocês disserem que eu tenho um comportamento, esse comportamento me prejudica, ele me atrapalha, eu posso mudar? Pode sim, de forma intencional, consciente. E claro que quando você tem a ajuda de um profissional,
fica muito mais rápido e fica mais fácil também. Sim, sim. Olha, é um tema, assim, quando vamos falar sobre autoconhecimento, eu amo esse tema, Fabiana. Pense, já me disseram que eu daria uma boa psicóloga. Talvez eu invista nessa área. É porque você tem a escuta ativa, você tem a sensibilidade. E isso é o primeiro passo para você entender o ser. Sim. Para você permitir que a pessoa confie Mônica em você. e suas facetas, né, Fabiana? Vamos trabalhar aí todas as facetas. A comunicadora. Exato. Né? O que muda quando conseguimos alinhar discurso e verdade interna? Muda tudo. A gente potencializa todos os resultados. Vou trazer uma analogia para vocês, né? Quando você está em uma competição, que você vai correr, e você vai correr naquela areia fofa, né? Uma areia que você não tem energia, você vai afundando, você não tem energia. Quando você está ancorado na tua verdade, na tua identidade, no teu autoconhecimento, no que você tem de melhor, é como se fosse uma propulsão, você é impulsionado, alavanca. Então, sempre que você estiver utilizando aí as suas habilidades, a sua identidade, a sua autenticidade, para você ter maiores resultados, vai acontecer um resultado exponencial. E isso acontece com as pessoas que buscam o crescimento, que buscam escutar. Gostei da pergunta, né? O que eu posso fazer para melhorar, mudar um comportamento. É assim que as pessoas que querem crescer, elas vão ter melhor desempenho, vão ter muito mais sucesso, porque elas estão abertas, né, com a mentalidade mais de crescimento, para elas se estimular a esses resultados maiores. Adorando esse papo de hoje, está incrível. Você acredita que um pitch pode ser uma ferramenta de autoconhecimento? Totalmente. Vamos falar mais sobre isso? Vamos falar mais sobre isso. Cada vez que eu falo sobre mim, que eu faço o meu pitch, eu estou acreditando mais no que eu digo que eu sou. Então, quanto mais eu me familiarizo, quanto mais eu acredito no que eu sou. Tem até uma frase que o pessoal usa muito, né? Que é finja até ser. Sim. Mas eu gosto de trazer o seguinte, finja até ser, mas não exagere. Então, eu quero me modelar, eu quero me tornar alguém assim. Você vai se posicionar naquele comportamento, daquela forma para você se desenvolver, mas seja realista. Então, o pitch, ele te traz o autoconhecimento e vice-versa. O autoconhecimento te conduz a um pitch bem feito, porque você reconhece e você confia em você. Sim. É uma ferramenta de vendas, né? De falar sobre você, mas também é uma ferramenta de autoconhecimento. E você começar a praticar para ficar cada vez mais natural. Muita gente tem dificuldade de fazer o pitch porque a gente não sabe se vender. A gente vende muito bem os negócios, os produtos, as outras pessoas. E quando a gente vai se vender, a gente fica com aquele receio, que é um pouco de envergonhamento, eu acho. Mas quanto mais a gente praticar, mais a gente vai se tornar natural e aí está interligado. Pitch e autoconhecimento. Porque lembra que o autoconhecimento, que o pitch é o teu ponto máximo? Sim. Então, se você sabe o que você faz de melhor e o que você entrega, é só colocar na prática. Consegui responder, Mônica? Perfeito, minha filha. Foi você perfeito. Me ajuda, viu? Gente, vamos dar uma pausa rapidinha, certo? Mas a gente volta já para o terceiro bloco, então não sai daí. Só esquenta mais um pouquinho o café e fica aí nos aguardando, tá bom? Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação.
Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o pasto estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Ministério da Cultura apresenta o Circo da Imaginação, incluindo e transformando sonhos. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Teatro Paulo Pontes recebe um espetáculo inclusivo da Companhia de Danças Helena Holanda, onde artistas com deficiência e idosos mostram por meio da música e dança que a arte não conhece limites. Entrada gratuita, ingressos no local no dia do evento ou no Centro Helena Holanda. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 241-2952. Realização Ministério da Cultura. Voltamos com o terceiro bloco e eu estou com ela, Fabiana Reis, falando sobre comunicação e pitch, gente. Ela que é expert em inteligência comportamental. Estava ótimo. Estamos voltando agora para Estamos voltando para o terceiro bloco e eu estou aqui com ela, Fabiana Reis, expert em inteligência comportamental e comunicação. E aí, Fabiana? Eu já estou preocupada que a gente está com pouco tempo para conversar, já quero mais. Vamos ter que trazê-la aqui novamente, gente. Fabiana, vamos lá. Como lidar com o comportamento, aliás, como lidar com o nervosismo antes e durante o pitch? Isso. A gente tem que aprender a lidar com as emoções. O nervosismo pode ser uma situação de despreparo, ou seja, ausência do autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu tenho dúvidas do que eu vou falar. Se eu me conheço, se eu me fortaleço, se eu tive ali anotado, descrito o que eu tenho de ponto máximo, de diferencial competitivo, eu não vou ficar tão nervosa. Mas o nervosismo que gera mais, Mônica, é pela questão do estímulo externo, das pessoas observando, aquele medo que a gente tem de errar e a gente tem que enfrentar esse medo, ou seja, vai com medo, mas vai e faz. Porque a prática é que é a mãe da excelência. Quanto mais eu faço, quanto mais eu erro, quanto mais eu me aprimoro, eu vou me tornando melhor. Essa é a função da prática para a gente perder o nervosismo. E compreender que não é só você, que todos nós ficamos nervosos, inclusive apresentadores de programa, inclusive palestrantes, inclusive todas as pessoas. E isso é gostoso. Porque é emoção, nós somos seres vivos. Essa emoção é gostosa. Eu costumo dizer, e eu aplico em mim, é a gente acolher a emoção. O que eu estou sentindo? É o coraçãozinho batendo, mas é porque é euforia. Então, eu gosto de substituir um pouquinho o nervosismo por euforia, que é aquela alegria, aquela vontade de você falar. E acontece mesmo, e a gente tem que saber lidar. E para saber lidar, eu falei das emoções, e também a gente não se cobrar tanto, né? Verdade. Então seria importante isso, se submeter a esse momento de treinar mais, estar em grupos
como o Connect Woman, que a gente pratica, que a gente se expõe, e um lugar de confiança, de acolhimento, que nós não vamos ser julgadas se a gente falar, se a gente demonstrar a nossa emoção, o nosso sentimento. Procurem praticar em ambientes que tragam acolhimento e segurança, que aí o nervosismo vai começar a ficar escanteado. É verdade. E agora mesmo em Campina Grande a gente teve prova disso, né, Fabiana? Sim, muita gente que começou a falar, muita gente que nunca tinha falado, pessoas que ao pensar em falar recuam e não vão, cancelam o compromisso. Elas se sabotam, mas naquele momento elas se sentiram estimuladas porque viram outras mulheres falando, dizendo que era o primeiro dia que estava se abrindo, se comunicando e conversando em um grupo de mulheres. E é isso que a gente precisa, ambiente de segurança. Perfeito. Fabiana, agora vamos fazer algo aqui na prática, né? Para as mulheres que ainda se sentem nervosas, né? Vamos apresentar um pitch aqui rápido de 30 segundos. Vamos sim, você fala, isso dá um comichão no coração da gente, que é o tal do pitch elevator. É quando você tem poucos segundos diante de uma pessoa que é importante para você e que você tem que se comunicar. Eu sou prolixa, eu falo muito, eu gosto de desenvolver uma comunicação consultiva. Mas eu vou aqui trazer para vocês, tentar trazer para vocês o pitch padronizado, o pitch dos reality shows, os pitches de vendas dos lugares. E olha, eu sou iniciante, mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem que submeter e passar por essa prova de fogo. E no Connect Woman me ajudou bastante, porque a gente faz o nosso pitch lá. Então, como que eu faria o meu pitch hoje para vocês? Eu diria assim, que se você é líder, se você é gestor e se você está cansado, sobrecarregado, que você se sente que não tem preparo para lidar com as pessoas, com sua equipe, você até pensa em desistir, eu vou dizer para você, não desista. Eu posso te ajudar. Eu me chamo Fabiana Reis, eu sou especialista em gestão de pessoas, em gestão empresarial e inteligência comportamental. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em ecossistema, empresas como Sebrae, Serasa Experian, Equifax do Brasil, e eu posso te ajudar com conhecimento, experiências, ferramentas para você começar a entender melhor os diferentes tipos de pessoas, os teus clientes, especialmente o teu colaborador, para fortalecer a tua marca empregadora, a experiência do teu cliente e principalmente para que você tenha muito mais lucratividade e liberdade e bem-estar. Eu posso te ajudar. Arrasou, meninas! Gente! E aí, como isso aí? Ô, gente, maravilhosa. Precisamos treinar mais vezes. Eu tentei sintetizar. Primeira parte. O que eu resolvo? O pitch, o pessoal traz muito a dor. Eu gosto de trazer a solução, tá? Eu trouxe a dor por conta de ser gatilho. A gente traz a dor. Então, se você está estressado, se você está cansado, e depois você traz a solução. Eu, particularmente, não uso no dia a dia, mas são os pitches que são indicados, esses pitches que tratam a emoção. Depois você fala sobre você, quem você é, o que você faz de melhor, por que você poderia ser a pessoa contratada e os teus resultados, o que você pode estar ali ajudando esse profissional que está nos assistindo a resolver. E isso tem que ser que você tenha resultados, não da boca para fora. Lembra, credibilidade, confiança, autoridade sobre o meu trabalho. Porque uma coisa é você vender verbal, outra coisa é você fazer a entrega e ter a chancela do cliente. E é isso que a gente está buscando, né, Mônica, que você traz. Inspirar e também fazer negócios. Exato. Com credibilidade e com confiança. Muito obrigada, Fabiana. Agora diz para os nossos telespectadores, em uma palavra, qual seria a palavra de inspiração que você deixava para elas hoje? Amor próprio. Respeito por quem você é. Falei mais de uma palavra, né? Tá ótimo. É isso. Sintam a sua essência, quem vocês são, e acolham com amor o que tem de melhor em você. É isso. Hoje vimos que o pitch é muito mais do que uma palavra. É energia, presença e verdade. Então, Fabiana, muito obrigada pela sua presença, viu? Vocês fiquem aí na espera para os nossos próximos capítulos.